SNCT, né? Nós temos hoje o nosso convidado, o Paulo Adelino, o professor Paulo Adelino. Bem-vindo a todos, uma boa tarde. Eu vou apresentar o professor Paulo, que vai contribuir conosco hoje na SNCT para proferir sua palestra. O professor Paulo Adelino, ele é bacharel em aquicultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e atualmente ele cursa o doutorado em aquicultura no programa de aquicultura, que é em parceria com o INPA, com a Newton Lynch, e ele avalia os novos ingredientes para a formulação de dietas alternativas para peixes nativos e o efeito dessas dietas na saúde e fisiologia dos animais. O professor Paulo Adelino possui experiência com sistemas de criação de aquicultura comercial e familiar, extensão aquícola, nutrição e fisiologia de peixes, ainda com equipamentos para fabricação e formulação de rações para a aquicultura. Então, eu quero agradecer ao professor Paulo por essa disponibilidade, né, em contribuir com a SNCT. E agora você pode dar início à sua palestra e todas as dúvidas que vocês forem encontrando, vocês podem deixar no chat, que a gente vai passando para o professor Paulo Adelino responder ao final da sua palestra e interagir um pouco mais com vocês. Muito obrigada, uma boa tarde, e Paulo está com você. Obrigado, professora Tícia. Gostaria de agradecer ao convite feito pela organização do evento. É um prazer muito grande vir aqui junto a vocês falar um pouco da pesquisa que eu estou realizando, dos trabalhos que a gente já realizou anteriormente também, um pouco de teoria também sobre nutrição de peixes e a questão dos alimentos alternativos em si. Eu vejo que temos uma participação bem diversa, que algumas pessoas eu conheço, outras não. Então, se vocês puderem colocar no chat aí de onde vocês vêm, qualquer profissão, o que vocês estão fazendo, se são estudantes ou profissionais, produtores, etc., para a gente poder ir interagindo também, tá? Eu vou tentar não me alongar muito na apresentação, para deixar um tempo para a gente discutir no final da palestra, que eu acho que esse é um tema que sempre traz muita discussão, né? Com relação à questão das rações, dos ingredientes, as pessoas têm muitas dúvidas, então eu vou tentar ser sucinto para a gente poder dar esse espaço, tá? Agora eu peço a licença de vocês, eu vou abrir aqui minha apresentação e se vocês puderem dizer se está tudo ok, eu agradeço, tá? Só um momentinho. Tá ok, Paulo? Tá ok? Deixa eu... Certo. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? Eu venho apresentar essa palestra dentro da 18ª Semana de Ciência e Tecnologia, que é um evento bem tradicional no nosso calendário científico, que traz essa interação entre a academia e o público. A minha palestra tem como título Produtos da Biodiversidade Amazônica como Ingredientes Alternativos para Rações de Peixes. Tá? Como a professora Tícia me apresentou, sou mestre em aquicultura, ou mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior e doutorando em aquicultura, com a orientação da doutora Elizabeth Guzmão e da professora Lígia Gonçalves. Então, né, pessoal, como em outras formas de criação animal, a ração ela é um item, né? É o item que representa a maior importância do ponto de vista econômico e também a questão zootécnica, né?
em se tratando dos sistemas de criação mais intensificados, a ração ela ainda ganha uma importância maior, tá? E nas atividades da aquicultura, onde essa ração ela está em constante interação com a água, é um desafio para aqueles profissionais, né, que trabalham com a formulação, que trabalham com a fabricação de rações, porque a sua ração ela está sendo constantemente diluída, né? Diferente de outros organismos de criação, quando você tem lá o espaço que você vai colocar a ração, você tem como controlar o consumo com maior facilidade, você tem como fazer a limpeza do ambiente de alimentação com maior facilidade. Então, a piscicultura ela tem uma série de questões específicas no que se trata, no que se diz respeito à ração. E hoje, aqui no Brasil, a cadeia de rações ela é basicamente, né, as rações para alimentação animal, elas são basicamente compostas por dois ingredientes principais, né, que é o milho e a soja, tá? Sendo que esses ingredientes, aqui na região amazônica, especificamente no Amazonas, há ainda, né, dificuldades no que se diz respeito à cadeia de rações. Quando a gente fala dessas dificuldades, podemos citar, por exemplo, a logística, a questão de logística, tá? Que como nos municípios, principalmente nos municípios onde o acesso é exclusivo por via fluvial, nós temos um aporte, né, no preço dessa ração com relação ao transporte. Ainda assim, no Amazonas, nós temos uma infraestrutura de cadeia de suprimentos um pouco incipiente, né? Algum tempo eu fiz um levantamento no Ministério da Agricultura, que é responsável pelo controle de estabelecimentos que trabalham com a produção de rações. E no Amazonas, por exemplo, nós só temos 4 estabelecimentos, né? É uma lei de mercado, onde você tem pouca oferta do produto, a tendência é aumentar o preço. Então, aqui nessa região, as ações comerciais ela têm um preço com a porcentagem de custo maior do que em outras regiões, justamente devido a essa questão do transporte, por nós não termos grandes silos aqui, né, grandes empresas que trabalham com essa questão de grãos, de processamento de grãos, e acaba que com isso nós temos um baixo volume de produção de insumo, tá? No estado como um todo, eu acredito que hoje, dessas 4 instituições que são estabelecidas no mapa, apenas 3 estejam funcionando, tá? Com produção de rações de forma comercial, e isso faz com que haja um grande interesse, né, em se buscar alternativas para essa produção, né? Se você tem uma atividade que precisa integralmente de ração, você precisa buscar alternativas para reduzir esses custos. E daí que surgem, né, as pesquisas com os ingredientes alternativos da Amazônia, que é uma linha de pesquisa que vem sendo realizada há um certo tempo, né, onde diversos pesquisadores vêm buscando alimentos que possam substituir esses principais ingredientes de fabricação de ração, a soja, o milho e a farinha de peixe. E aqui na Amazônia, por ter uma grande biodiversidade, né, uma série de produtos que têm um potencial, já houveram algumas pesquisas, como, por exemplo, a inclusão do camu-camu, essa fruta aqui vermelha, que é uma das que tem as maiores concentrações de vitamina C, já relatada, né? Pesquisas com o jauari, que é uma espécie de palmeira muito abundante em áreas antropizadas, né, que tem esse semente que é muito consumido pelo tambaqui na natureza. A goiaba também, né, essa é uma espécie de goiaba nativa aqui da região que também já foi estudada. A embaúba, né, acho que essa embaúba ela tem uma distribuição maior do que na Amazônia, e ela tem uma composição interessante, também tem estudos sobre a utilização dela na fabricação de rações.
O babaçu, né, gente, que é um fruto que tem assim, vamos dizer, uma palmeira que tem uma produtividade relativamente boa. A gente vê um cacho desse de babaçu, pode pesar em torno de 50, 70 quilos e produzir bastante biomassa, certo? Então, essa é uma linha de pesquisa que vem crescendo, né? Apesar de ter alguns estudos relacionados aos ingredientes alternativos, mas a gente sente que ainda falta muita coisa a se fazer. Tá? Porque atualmente, né, nós temos uma nova abordagem sobre a nutrição animal. Tá? Antes a gente só tinha preocupação em substituir os ingredientes pensando no custo e no desempenho zootécnico, tá? Que são variáveis importantes, que são indicadores importantes e que, com certeza, são determinantes no sucesso ou não de uma produção, mas quem trabalha com nutrição animal, atualmente, ele também tem outras preocupações. Além do crescimento, né, como eu já falei, existem preocupações no que se diz respeito ao bem-estar dos animais, certo? Tanto do ponto de vista de espaço, densidade de estocagem e também o quanto os ingredientes e a ração elas vão influenciar no bem-estar e na homeostase desses animais, tá? Se o ingrediente ele vai ter um efeito positivo ou deletério na dieta e o quanto eu posso incluir desse ingrediente e o quanto que vai ser satisfatório os meus resultados. Então, o formulador de ração hoje ele só não trabalha mais pensando no crescimento e no lucro, e também no bem-estar do animal, tá? E como há uma tendência de intensificação, porque hoje em dia a gente procura produzir uma maior biomassa numa menor unidade de espaço, a gente também espera que esses ingredientes e essas rações elas possam estimular o sistema imune dos animais, né? Favorecer a produção de células, né, endógenas que irão fortalecer o animal do ponto de vista sanitário e também aumentar a resistência às enfermidades. Além disso, né, pessoal, nós esperamos que a ração ela tenha um baixo impacto ambiental. O que isso quer dizer? Uma ração que ela tem uma baixa digestibilidade, uma ração que ela não os seus ingredientes não são bem assimilados pelo animal, ela vai ser consequentemente descartada, né, aquela matéria orgânica e os nutrientes presentes na ração que não forem assimilados pelo animal vão estar aumentando o teor de nutrientes na água. Em concentrações elevadas, né, normalmente quando se trabalha com sistemas intensivos a gente tem um grande aporte de nutrientes, a gente acaba causando um impacto ambiental na qualidade de água. E se for duradouro, isso vai também influenciar na questão da homeostase do animal. Vamos pensar um exemplo prático, né, a respeito disso, tá? Para a gente facilitar o nosso entendimento. Se eu tenho, vamos dizer, um viveiro escavado, que é um método mais utilizado aqui na região, com uma densidade média, né, vamos pensar em 8 toneladas por hectare, tá? Ou 10 toneladas para facilitar o cálculo. Se eu tenho uma conversão de 1,5 no final do meu cultivo, que é o quanto eu gasto de ração para 1 quilo de peixe, eu vou estar jogando na minha área de criação 15 mil quilos de ração, tá? Como a conversão alimentar ela é calculada com base no peso seco da ração e no peso único no animal, a gente pode estimar que cerca de 30%, 40% da ração ela foi diluída na água, não foi absorvida pelo peixe. Então, consequentemente, você vai ter que buscar rações que sejam mais assimiláveis o possível, tá? Que isso também vão influenciar diretamente na viabilidade econômica, tá? Esses 5 fatores aqui, pessoal, eles são essenciais quando você vai pensar na formulação de uma ração.
e eles estão intimamente relacionados. Por isso que a gente, quando vai buscar um novo coproduto, um novo ingrediente que vão ser incluídos nas ações, a gente tem que pensar em todos aqueles fatores, em todos aqueles fatores que eu coloquei anteriormente. E na minha pesquisa de doutorado que eu venho realizando, eu fiz um apanhado geral, né, de todas as matérias-primas que já foram pesquisadas e já foram utilizadas, tá? E eu cheguei à conclusão que o que teria mais viabilidade de se trabalhar, né, seriam com as agroindústrias e coletivos organizados que já têm uma produção, uma maior capacidade de produção, eles já fazem o processamento, né, das suas matérias-primas e geram resíduos. Então, diversas cadeias de valor da Amazônia, como, por exemplo, a cadeia de valor, que eu acho que é a mais antiga e consolidada, né, da produção de farinha, que o Amazonas produz mais de 1 milhão de toneladas anualmente de farinha, por exemplo, que é a principal commodity do estado. Também podemos ver a agroindústria, as agroindústrias que processam, né, sementes oleaginosas para a produção de cosméticos e também de fármacos, e a cadeia da pesca, né, que também é uma das cadeias mais antigas e consolidadas na região e que tem um grande volume de produção. Então, nesse sentido, a partir de uma revisão bibliográfica que eu fiz, uma revisão de literatura, a gente chegou em alguns ingredientes que são o foco da minha pesquisa de doutorado. Tá? Que o primeiro deles, né, que eu vou falar aqui para vocês, é a farinha de resíduo de pescado, tá? Que é um ingrediente de alto valor biológico. Vocês vão ver no final da apresentação o quanto que o resíduo de pescado ele é nutritivo. Muita gente vai olhar essa figura aqui e diz, nossa, que nojo, bucho de peixe. Mas aqui, gente, é uma riqueza. Isso aqui é um alimento de um valor nutricional para os peixes, em particular, inigualável. Tá? Vocês vão ver nos meus resultados. Há uma alta disponibilidade de nutrientes aqui nessa ração. Há um excelente balanceamento de aminoácidos, que são os formadores da proteína. Há as gorduras, que também são muito bem assimiladas pelo tambaqui. Então, quando a gente pensa nos níveis de desperdício da pesca comercial, tá? Que vão em torno de 27%, ou seja, 1/3 do que é capturado é resíduo, é coproduto. Então, nós temos um produto de grande potencial. Tá? Qual que é o grande desafio, professor, desse ingrediente? O desafio é o processamento. Tá? Como nós sabemos, isso aqui é um produto com alto nível de água, então você precisa ter uma forma de desidratar que não perca muito material e que também não perca a qualidade nutricional do produto. Outra informação interessante é que no Amazonas há 35 entrepostos de pescado com selo de inspeção estadual, ou seja, há um número considerável, né, de empreendimentos que estão produzindo esse coproduto e que atualmente eles são problemas ambientais, né? São descartados. A gente já sabe que quando um resíduo ele não tem uma destinação correta, ele acaba se tornando um problema ambiental. O outro produto que eu estou avaliando, tá, gente, é a torta da castanha do Brasil, ou castanha da Amazônia, ou castanha do Pará. Eu prefiro chamar castanha do Brasil, porque quando eu for fazer o artigo eu vou ter que corrigir para o inglês, então é mais prático para mim, tá? E, professor, você está usando castanha para dar comida para peixe? Isso tem viabilidade? Então, quando se fala em ração, nunca é viável utilizar um alimento que é destinado a consumo humano. Então, na nossa pesquisa, nós estamos utilizando aquelas sementes que estão fora do padrão de consumo humano, tá? E daí elas são utilizadas, a agroindústria que processa esse material, ela utiliza o óleo da castanha para fazer a lubrificação de máquinas e nós utilizamos o bagaço, né? O que sobra, a torta, pós-extração do óleo,
A castanha é um alimento rico em ácidos graxos essenciais, aminoácidos, né, essenciais e não essenciais, zinco, vitamina A e selênio, que é um destaque também por causa da importância nas vias de produção de compostos antioxidantes. E para a castanha já tem pesquisas que mostram que o nível de inclusão de até 30% ocasiona os resultados favoráveis. Então, se você incluir 30% de farinha de castanha, você vai ter um crescimento interessante do tambaqui. O outro ingrediente que eu avaliei, tá, pessoal, é a farinha da folha de mandioca, como eu falei, é a principal produto agrícola da região. Estima-se com mais de 1 milhão de toneladas produzidas no último censo, e 20% do total do que é produzido de mandioca, né, são ramas. Tá? Esse 1 milhão de toneladas, vale salientar que é da raiz. Tá? O peso total da planta, a raiz corresponde a 50%. Então, no caso, a gente tem em torno de 200 mil quilos de ramas que são descartadas todo ano, tá? Separando o que é aproveitado para o replantio. E exame de colaboradores, né, uma pesquisa de digestibilidade de aminoácido da folha de mandioca para tilápia, né, que é uma espécie exótica, ele observou uma alta digestibilidade de aminoácidos e que o tipo de processamento, né, quando essas folhas elas eram secadas à sombra, né, numa temperatura mais baixa, melhorava o coeficiente de digestibilidade desses aminoácidos, que praticamente todos, né, com exceção do triptofano, foram acima de 80%, mostrando o potencial do ingrediente. Outro ingrediente que nós avaliamos também foi a torta da ucuúba, tá? A ucuúba ela é uma árvore do gênero Myristitácea, que é uma árvore encontrada nas várzeas, nas margens de rios da Amazônia, né? Alguns estados do Centro-Oeste também, do Nordeste. Suas sementes elas possuem 60% de gordura e dela são extraídas essa parte, fração lipídica, é utilizada para a produção de cosméticos. Então, nós utilizamos a torta residual, né? Alguns estudos já mostram que essa torta ela tem uma ação contra infecções, né, parasitárias, e também um efeito cicatrizante, tá? Então, nesse sentido, nós observamos o potencial de utilização e resolvemos testar. Outra ingrediente também que nós avaliamos é o bagaço do guaraná, tá, pessoal? O guaraná é uma planta arbustiva, né, trepadeira, nativa aqui da Amazônia, e que tem uma grande produção, tá, para a extração do princípio ativo do guaraná, que é a guaranina, e o resíduo, né, no processo artesanal, ele se é produzido um pó dessa semente desidratada, e no processo industrial ocorre a extração hidroalcoólica, tá, do princípio ativo do guaraná. E o resíduo, né, é um resíduo extremamente amiláceo, que é o que nós avaliamos. Já foi comprovado que o guaraná ele tem uma atividade antigenotóxica, né? É um antimicrobiano também, antioxidante, e também ele está relacionado com a inibição da agregação plaquetária. Tá? E, como eu mencionei, o guaraná ele possui uma composição interessante de extrato não nitrogenado, sendo parte dessa composição de carboidratos amiláceos, o que é interessante do ponto de vista de processamento, tá? Porque o guaraná ele tem um poder aglutinante, né? Ele melhora a característica física da forma da ração. E por último, né, pessoal, o último ingrediente que estou avaliando é a torta do murumuru. O murumuru também é outra palmeira, do qual se extrai uma manteiga que é utilizada na indústria de cosméticos para a produção de hidratantes, tá? O murumuru, ele, apesar de não ser muito conhecido, ele é primo do tucumã, tá? É do mesmo gênero, Astrocarium, sendo que de 100 quilos de caroço se extrai 40 a 42% de manteiga, tá?
e o resíduo dessa manteiga, o resíduo da extração da manteiga dessa semente que nós avaliamos na inclusão de rações. E daí surge a pergunta, né, professor? Você está falando tanto de rações, mas como que são as rações para peixe? Né? Como eu expliquei no início, o ambiente onde você vai colocar as rações para peixe, ele é totalmente diferente dos animais que vivem na terra, né, os animais terrestres. Então, para isso, você precisa ter um processo diferenciado. A ração ela tem que estar muito bem aglutinada, por exemplo, em pellets rígidos e que não sejam frágeis a ponto de quando o animal ele apresenta, quando o animal for ingerir a ração, ela se esfarelar, por exemplo. A ração ela é interessante que seja flutuante. Por quê, professor? Porque daí você consegue acompanhar o consumo, tá? E em alguns sistemas de criação, como por exemplo o tanque-rede, se você tem uma ração que afunda, acaba que você impede o acesso dos peixes ao nutriente, porque o peixe não vai conseguir ingerir o que está fora da sua área de confinamento. E vamos ver aqui um vídeo, só para a gente entender um pouco do que eu estou falando. Aqui eu jogo a ração na água, né? Vocês podem perceber que ela é uma ração que flutua, a maior parte dos pellets. E com isso, os peixes eles precisam vir se alimentar na superfície. Então, né, pessoal, quem já tem um pouco de prática com piscicultura, reconhece que essa não é uma ração comercial, né? Essa ração ela é produzida com 30% de folha de mandioca, né? Nesse cone, os peixes são alimentados, onde nós iremos fazer posteriormente os ensaios de digestibilidade, tá? Para saber o quantos por cento, né, dessa ração o animal consegue absorver e converter em ganho de peso. Então, quando se fala em rações, né, além de você saber muito bem o que você vai colocar na sua fórmula, você precisa saber também o quanto que daquela fórmula o animal vai absorver. Por mais que sua ração tenha uma composição química ótima, composição nutricional riquíssima em proteínas, por exemplo, mas é importante você saber o quanto que daquele nutriente ele é absorvível, ele é digestível, tá? E daí como que funciona, professor? Como que são fabricadas essas rações? Por que que essas rações flutuam? Daí eu vou explicar para vocês. Bom, o primeiro passo de se fabricar uma ração, de se formular uma ração, é você definir quais são as matérias-primas que vocês vão utilizar. E aí, professor, a gente utiliza a folha da mandioca assim, natura, a castanha do Brasil assim, natura, né, os subprodutos da pesca assim, a gente pega e mistura tudo e joga na água? Não, tá? Isso aí não é ração. A ração, ela é um alimento processado. Você precisa desidratar, né? Você precisa diminuir a granulometria dos ingredientes e você precisa aglutinar esses ingredientes, tá? Não é uma mistura feita de qualquer forma. Então, eu vou mostrar para vocês, depois que você define a fórmula, né? Você precisa ter o processamento. E olha como se transformam os ingredientes, tá? Eles eram assim, eles ficam assim, ó. Isso aqui é um pré-processamento, tá? Eles ainda não estão prontos para entrar na máquina. Por quê? Olha só o tamanho dessas partículas aqui, né? Isso aqui, provavelmente, essas partículas aqui, elas vão entupir na máquina. Então, para o ingrediente ele ser utilizado na fabricação de rações, ele precisa atender esses critérios, tanto de composição e de processamento, tá? E mais para frente ainda tem outros critérios, é uma coisa bem detalhada. Eu vou falar um pouco como é feito o processamento de cada um desses, tá? Vale salientar que na minha pesquisa, como o meu foco é ingredientes alternativos para piscicultura familiar, na minha pesquisa eu não fiz um processamento
no intuito de melhorar a composição desses ingredientes. Eu fiz o processamento no intuito de viabilizar a utilização na máquina extrusora, tá? E mais para frente eu vou discutir um pouco isso com vocês. Os ingredientes são, tá? Farinha de resíduo de peixe, tá? Mas aí, professor, não já tem pesquisa de farinha de resíduo de peixe? Sim. Só que essa farinha aqui, ela foi feita de um método bem diferenciado, tá? Do que é produzido na indústria. Essa farinha, ela foi produzida nesses fornos de ferro, tá? De 1,5 metro de diâmetro, que são comumente utilizados para produzir farinha. É o forno comum de farinha. Ah, professor, então é piracuí. É um método utilizado para se produzir o piracuí, que é uma farinha de peixe tradicional aqui da Amazônia, mas o produto é diferenciado. Isso aqui é peixe que não é apropriado para consumo humano. E como vocês podem ver, está bem brilhoso aqui, está cheio de escama, cheio de espinha. O peixe ele é utilizado de forma integral, tá? Não tem um processamento para selecionar só o filé, como é feito no piracuí. Isso aqui é o peixe integral. O próximo ingrediente é a torta da... Sabe, eu esqueci de falar, tá? Que a secagem desse processamento é feito em baixas temperaturas, 60 graus, o que pode ser um diferencial desse produto, tá? Porque na indústria você atinge 90, 100 graus de temperatura na secagem. E o rendimento foi de 33,6%. Tá? De 100 quilos de peixe, de resíduo de peixe, a gente conseguiu fazer 33 quilos de farinha. Foi um rendimento bem interessante, porque não houve seleção do material. O peixe foi moído íntegro, com víscera, com espinha, com escama. Tá? A torta de castanha do Brasil, ela foi oriunda do estado do Pará, no município de Ananindeua, onde a agroindústria ela faz a prensagem mecânica daquelas sementes que estão fora de padrão de consumo. A 12 ATM é uma prensagem bem representativa. Isso aqui representa 120 mil quilos por metro quadrado de máquina, tá? É bastante peso. E o resíduo da extração do óleo é esse aqui, é o bagaço, a torta, né? O que foi avaliado. A farinha de folha de mandioca foi feita através da secagem em baixa temperatura, 45 graus em média, foi feita a secagem no sol, tá, pessoal? Como foi sugerido no trabalho que eu citei, foi utilizado tanto a folha como o terço superior da planta, que é uma região um pouco lignificada, tá? E o rendimento foi de 20%. A cada 100 quilos de folha que a gente retirava, em torno de 20 quilos de farinha. A torta do pracaxi e da andiroba, elas também foram obtidas através de prensagem mecânica, né? O óleo deles é utilizado para cosmético e nós avaliamos a torta. O murumuru e a uruba também, com o mesmo processo, e o guaraná, que é obtido através da extração hidroalcoólica das sementes, tá? E a gente utiliza o resíduo dessa extração. E aí o processamento, pessoal, é o seguinte: quando a gente tem já esses produtos secos, né, e pré-moídos, depois nós iremos passar eles num moinho de martelos, né? O indicado é que a granulometria do ingrediente, né, por exemplo, ele seja 1/3 do tamanho do grão da ração que você vai formar. Se você vai fazer uma ração de 4 milímetros, de 6 milímetros, você precisa, né, ter uma moagem de, no máximo, 2 milímetros. Tá? É um indicado que você tenha Quando já se tem pesquisas, né, mostrando que, por exemplo, uma pesquisa bem recente do nosso grupo, do Armando, mostrou que uma moagem de 1 milímetro, né, de 1000 micras, ele já proporciona uma digestibilidade muito interessante para os animais, e quando ele moía menor, não tinha um resultado tão representativo assim. Então, vale a pena moer a 1 milímetro, tá? Que é a tela que vai controlar a passagem desse material, que fica aqui dentro desse moinho. Depois que os ingredientes são moídos, eles vão ser misturados, tá? Conforme a proporção da sua forma, você vai colocar... Esse aqui é um tipo de misturador vertical, tá? Você coloca o material aqui embaixo, ele sobe em uma esteira, uma rosca, e aqui em cima ele vai ser misturado e vai sair por essa moega de saída, tá?
Depois que os ingredientes são misturados, né, isso vai variar conforme o tamanho da máquina. Eu estou citando um exemplo aqui de uma máquina de pequena escala, mas numa grande indústria, isso tudo aqui ele é um processo automatizado, tá? Ele sai do moinho, ele já vai direto através de transportadores, pode ser pneumático, pode ser de esteira. Isso tudo é automatizado, ele já sai da mistura, ele já vai direto para a máquina extrusora, tá? O que é a máquina extrusora? A máquina extrusora, ela faz a umidificação, tá? Muitas vezes o aquecimento da massa da ração e, por fim, o cozimento, a prensagem, a modelagem e o corte da ração. Tá? Eu vou explicar passo a passo aqui agora. A ração ela sai daquele misturador, tá? Na indústria, vocês estão acompanhando meu ponteirinho aqui, né? Na indústria ela sai daquele misturador e ela vem por uma rosca helicoidal, sobe e cai nesse silo de armazenamento. Essa aqui é uma máquina de pequeno porte, tá, gente? É uma máquina que faz 70 kg por hora. Mas numa máquina industrial, em escala comercial, esse silo aqui pode caber 2 toneladas de massa de ração, por exemplo. Tá? Quando ela entra nesse silo, aqui dentro ele tem um batedor giratório que vai jogando a massa da ração dentro nesse local, nesse compartimento, e aqui dentro ele tem outra rosca, né, que essa rosca a gente controla a velocidade dela, que é a rosca de alimentação, e a massa ela vai cair dentro desse tonel de inox aqui, que isso aqui se chama homogeneizador. Aqui ela vai receber água, tá? Vai receber a umidade. Essa água pode ser quente ou fria. A água quente ela auxilia no pré-cozimento desses ingredientes, tá? Aqui ele vai ser misturado, né? Vai garantir uma melhor umidificação da massa. A massa vai cair nessa esteira e vem para essa peça aqui que se chama o canhão. Dentro do canhão, a gente vê um motor mais calibroso aqui. Esse motor possui 15 HP de potência e ele gira um eixo, tá? No caso específico dessa máquina, esse eixo possui uns 15 centímetros de diâmetro. É um eixo de ferro fundido que gira em alta velocidade. Aqui, com essa rotação e o atrito, acaba ocorrendo um aquecimento aqui dentro, tá? Isso aqui trabalha numa média de temperatura de 90 a 110 graus. E quando a massa da ração entra em contato com esse ferro, o amido presente nela expande e tem a capacidade de aglutinar a massa da ração e, ao mesmo tempo, de formar câmaras de ar que vão fazer com que a ração flutue, tá? Esse é o mistério da ração para peixe. Esse processo de extrusão aqui garante com que a ração seja aglutinada e que também que ela tenha compartimentos de ar que façam com que ela flutue. E daí, professor? Depois vai para a parte de secagem, né? Esse aqui é um secador horizontal que vai girando aqui essa estrutura de ferro. Aqui existe uma resistência, como se fosse a resistência de chuveiro, um ventilador que joga o ar quente ao contrário, a tendência da ração com o giro desse tonel, ela ir descendo por gravidade, e o vento quente sopra ao contrário e vai fazendo a secagem desses grãos. Tá? E aqui eles passam por essa esteira de resfriamento, vem esse caminho, e nessa saída a ração já sai fria, pronta para ser ensacada. Tá? Basicamente, de forma bem resumida, esse é um processo de fabricação de ração. E daí, quando a gente fez, no andamento da minha tese, tá, pessoal, a gente fez a avaliação das matérias-primas, a composição química e também o ensaio de digestibilidade, inicialmente, tá? Que é o que eu falei para vocês. O que é digestibilidade? É quantos por cento da fórmula o animal é capaz de absorver, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, que o meu tempo já está ficando curto, mas, como resultado, nós observamos o seguinte, tá? O coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca, ou seja, do ingrediente como um todo, sem diferenciar proteína, estato etéreo ou nada,
ele foi de cerca de 32% a 35% para o murumuru e para o cuúba, certo? Foi uma digestibilidade considerada baixa, devido principalmente ao alto teor de fibra desses alimentos e poucos tipos de carboidrato amiláceo. O que se mostrou interessante foi a parte de extrato etéreo, né, desses produtos, mas os carboidratos, a maioria, são polissacarídeos estruturais, que não têm valor nutricional para animais monogástricos. E daí, os demais, né, a folha da mandioca, a torta da castanha da Amazônia, o bagaço do Guaraná e a farinha de resíduo do pescado, eles apresentaram uma concentração de nutrientes digestíveis bem mais alta, tá? A gente está vendo aqui a porcentagem na matéria seca, de quantos por cento de toda a sua composição o animal absorve. E daí esse valor aqui a gente multiplica pela concentração que tem no alimento. E a partir disso, a gente observou que esses 4 ingredientes aqui, eles seriam os mais interessantes para a gente estar trabalhando, com foco no próximo experimento, né? Que é um dos objetivos da minha tese, que é justamente a fabricação de rações, né? Rações basicamente produzidas com ingredientes regionais, com um potencial de aplicação em sistemas orgânicos. Porque no Brasil há uma legislação que, para os sistemas orgânicos de produção aquícola, pode-se ser ofertado um alimento com no máximo 20% de não orgânico. Então, baseado nisso, a gente montou o segundo experimento, que já foi justamente a fabricação de dietas práticas baseadas nesses ingredientes que eu avaliei e em alguns outros para poder fechar a formulação, tá? Além dos que eu já falei, a gente teve que incluir... Só marcar no WhatsApp, eu estou dando mais conta, não. Vou desativar aqui, rapidão. Tranquilo. Além disso, a gente teve que incluir a farinha de Black Soldier Fly, né, para poder fechar a formulação. Eu vou resumir. E foram 4 rações orgânicas que nós conseguimos formular, tá? E 2 convencionais. Uma convencional à base de proteína animal, tá? Porque na literatura há muitos... Isso também tem um senso comum que fala que não é necessário o uso de ingredientes de proteína animal para o tambaqui, mas a gente eu não tive acesso a estudos mostrando isso. Então a gente decidiu fazer um controle à base de proteína animal, uma ração convencional à base de proteína vegetal, né, utilizando apenas ingredientes que já são comumente utilizados na indústria. E a gente formulou 4 rações orgânicas, uma à base de folha de mandioca, uma à base da castanha do Brasil, uma à base da mistura desses 2 ingredientes e uma 100% orgânica, com um nível de inclusão um pouco maior de ingredientes de origem animal, para poder fechar em rações isoproteicas, tá? Isolipídicas e isoenergéticas, nesse experimento. E daí, como resultado, tá, pessoal, o que a gente observou? A gente fez, na verdade, 2 experimentos, tá? Desculpa, eu esqueci de complementar isso. Um para a fase de recria e outro para a fase de engorda, utilizando as mesmas rações. Para a recria, após 60 dias de criação, os peixes iniciaram com um peso médio de 14 gramas, a gente observou, né, um maior ganho de peso na ração 80% orgânica, à base de castanha do Brasil, tá? Com ganho de peso de 79 gramas em 60 dias, que foi significativamente maior do que a ração orgânica à base de folha de mandioca, tá? A ração 100% orgânica, aquela que possui uma maior inclusão de Black Soldier Fly e farinha de peixe, também teve um resultado interessante. A ração com a mistura da farinha de folha de mandioca e castanha do Brasil não apresentou diferença significativa entre as demais. Ou seja, a gente observa que as rações com
maior concentração de castanha da Amazônia, elas obtiveram um resultado melhor de desempenho na recria, tá? Isso quando os animais menores que 100 gramas. E daí, professor, por que será que a ração com folha de mandioca não cresceu tanto, não teve o resultado que a gente esperava? Provavelmente, né, seja pelo teor de fibras, que tenha sido um pouco mais alto que as demais rações e o que fizeram com que ele não tivesse a mesma assimilação de nutrientes. E daí isso, né, a gente pode corroborar, pode comprovar isso através da fisiologia, que é um foco da minha pesquisa também. Quando nós avaliamos, né, o exame de sangue desses peixes que foram alimentados com as diferentes rações, nós observamos que a concentração de hemoglobina, por exemplo, na ração controle à base de proteína animal, ela foi maior do que a concentração de hemoglobina na ração à base de folha de mandioca. Ou seja, provavelmente esse ingrediente ele estivesse influenciando negativamente na produção de células vermelhas, de células de sangue, o que pode estar ocasionando ou iniciando um quadro de anemia desses animais, tá? Mas, professor, isso influencia na produção? Com certeza. Porque quando o animal, se ele está baixando a hemoglobina, a gente também observou, por exemplo, uma resposta no aumento no número de leucócitos, ou seja, isso já pode estar sendo uma resposta imune do animal àquela condição estressante, ou seja, ele está tendo um problema na sua dieta, ele vai produzir células de defesa para tentar sanar esse problema. E aí, quando a gente fez essa observação, a gente nota que a ração à base de proteína animal, né, essa ração aqui, a ABD, além de ela não ocasionar um bom crescimento para os peixes, tá? Como eu mostrei para vocês, aqui, ó, foi menor do que com a ração à base de castanha, ela também, de certa forma, ela não estimula a produção de leucócitos, né? O que nós podemos inferir que esse tipo de formulação ele causa uma espécie de imunossupressão no animal, tá? O que também foi comprovado quando a gente avaliou a atividade respiratória de leucócitos, que é o quanto essas células de defesa, né, essas células brancas, elas estão respondendo a esse fator estressante. E daí a gente nota que a ração à base de proteína vegetal, os animais eles têm uma atividade respiratória de leucócitos maior em relação às duas dietas que apresentaram problemas no crescimento. Isso mostra a importância, né, dos estudos de fisiologia e também o quanto, né, esses ingredientes alternativos eles podem favorecer a questão de imunidade inata dos animais. E daí, a partir desses resultados, né, desse primeiro experimento, nós fizemos um segundo, que foi um ensaio com engorda, né, onde os animais iniciaram com 90 gramas de peso e foram criados durante 70 dias. No final do período experimental, não foi observado, né, diferença no ganho de peso dos animais, na engorda, tá? Diferente da recria. Porém, a gente nota um maior crescimento, né, nessa ração, a tendência de maior crescimento na ração à base de castanha do Brasil e na ração 100% orgânica. E o que foi interessante observar também que a ração à base de proteína animal e vegetal tiveram um crescimento baixo em relação à castanha, mas o que vale mais a pena a gente observar que o impacto, né, dessa imunossupressão, dessa formulação à base de proteína animal, foi observado quando o animal foi submetido a um desafio de um ambiente com presença de parasitas, né? Nesse experimento de engorda, foi feito em um sistema outdoor, tá? Em APAs de 1 metro cúbico, que quando a gente fez análise parasitológica, no final do experimento, a gente notou um maior número de proliferação de parasitas no intestino desse peixe alimentado com a ração à base de proteína animal, enquanto que as demais não apresentaram diferenças, né?
o acantocéfalo, né, que é esse parasita aqui da imagem, ele tem uma grande importância para a aquicultura, né? Isso mostra a importância de se avaliar esses indicadores fisiológicos, né? Mostrou também que os ingredientes regionais, apesar de que os ingredientes regionais eles podem atuar também nesse sentido de aumentar a imunidade do animal e evitar uma possível infestação parasitária ou outro tipo de enfermidade ou patógeno, tá? E abre leque para algumas discussões, né? Isso é uma imagem mostrando aqui como que o acantocéfalo se fixa, tá? E que houve um maior número desse parasita encontrado nessa ração à base de proteína animal. E o que nós relacionamos à menor imunidade do animal em relação aos demais tratamentos. Então, com isso, né, nós podemos considerar, pessoal, que há um potencial de utilização desses produtos, né, como ingredientes, que o resíduo do pescado, o bagaço de guaraná, castanha, folha de mandioca apresentaram maior concentração de nutrientes digestíveis. Foi tecnicamente viável produzir dietas aplicadas a sistemas com ingredientes regionais e que as dietas orgânicas apresentaram desempenho igual ou superior às dietas convencionais, com exceção da dieta com inclusão de 40% de folha de mandioca, tá? Além disso, essa dieta à base de folha de mandioca e à base de proteína animal causaram essas alterações fisiológicas e na imunidade dos animais, o que impactou o crescimento e também a suscetibilidade desse animal a uma infestação parasitológica, tá? Então, nós temos como perspectivas aumentar, agregar os resultados de análise de aminoácido na pesquisa, que a gente já está analisando, também avaliar o desempenho econômico, que isso eu vou fazer mais próximo da minha defesa, e também, para futuras pesquisas, avaliar os níveis de inclusão desses ingredientes alternativos em substituição aos convencionais. Porém, para isso é preciso melhorar o processamento, né, no intuito de reduzir o teor de fibra bruta e subir a concentração de proteína desses produtos. E também é muito importante que a gente avalie o potencial bioativo e nutracêutico desses materiais de forma isolada, né? Diferente do que eu fiz, que foi uma forma mais de se buscar uma aplicação para a piscicultura familiar de dietas práticas. Então, eu encerro por aqui minha apresentação, eu agradeço a atenção de todos e fico aberto para as perguntas e questionamentos. Eu também queria só salientar que a minha pesquisa ainda está em andamento, ainda tenho muita coisa para analisar, tem mais resultado, mas foi isso que eu trouxe hoje, espero que tenha agradado. Muito obrigado. Joia, Paula, muito obrigada por essa grande aula, né, que você apresentou aí para os colegas, para os ouvintes aqui. E eu gostaria de que alguém, se tivesse alguma dúvida, alguma contribuição, que deixasse aí no chat. E aí, enquanto as pessoas vão escrevendo, eu quero lembrar, né, Paulo, que esse desafio de trazer a Amazônia para o lugar dela, né, na piscicultura, ele é muito importante. Trabalhar com esses ingredientes regionais, ele é um baita de um desafio, mas é muito necessário, né? Pouco se tem feito voltado à nutrição dos nossos peixes amazônicos com ingredientes amazônicos. Nesse sentido, eu queria te perguntar quais os maiores desafios que você encontrou aí para fazer essa obtenção de insumos, para poder incluir esses insumos regionais nas tuas rações. E aproveito para pedir para quem tiver mais interesse, quem quiser fazer mais algumas perguntas, aproveita para colocar aí no chat, enquanto o Paulo responde para a gente. Muito boa pergunta, muito pertinente, né, Tícia? Isso é uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu estava delineando minha tese,
eu acredito que o principal problema seja a escala, né? A gente não tem uma produção massiva, a não ser da mandioca, né? Dessas outras cadeias de valor. Por isso que eu atentei a usar os resíduos, né? Porque quando você tem um produto agroindustrial, você já tem uma certa escala e um caminho do processamento. Porque quando você precisa moer e desidratar uma semente dessas, você requer um trabalho, né? E se você for pensar em oferecer isso ao produtor como alternativa, será que ele vai ter o tempo necessário, o maquinário necessário de se processar, por exemplo, uma semente de munguba, uma semente de imbaúba, com certeza tem muito volume, tem produção, mas a questão do processamento também é um entrave. Então, eu ponho essas duas questões como primordiais. A escala, tá? Muitos não têm escala, muitos ingredientes que têm uma composição química maravilhosa, proporcionam ao animal uma melhora imunológica, como é o caso do camu-camu, né? Que já foi comprovado, pode-se incluir uma boa concentração, mas é preciso também pensar em formas de se processar isso aí, de se ter um produto viável durante um determinado tempo, né? Na minha pesquisa também abordei essa questão de tempo de armazenamento, só que eu não apresentei aqui, mas eu acho que esses são os dois principais fatores, Tícia. Tanto a questão da escala, né? O que tem escala, às vezes tem o problema do processamento. Então, é preciso buscar, além disso, a alternativa para o processamento, né? Reduzir o tamanho das máquinas, buscar máquinas que tenham uma capacidade de produção menor, que possam atender a demanda desses coletivos organizados, né? Grupos de produtores que tenham a produção desses resíduos, eles podem ter uma máquina de pequena escala que vai favorecer a economia circular deles, né? Eu acho que essa é uma alternativa. A gente tem a pergunta aqui do Carlos Micael Mota, Paulo. Ele fala assim: Paulo, boa tarde. A dieta convencional utilizada, ela foi extrusada ou somente peletizada? Todas as dietas elas foram extrusadas, né? A gente buscou ao máximo padronizar o processamento. Como alguns ingredientes eles tinham um pouco mais de fibra, a gente teve que incluir mais água, né? Isso quem processa a ração sabe, quando o ingrediente ele é mais fibroso, você tem que incluir mais água para facilitar a gelatinização do amido, tá? E melhorar a forma do pellet. Mas todas as rações foram extrusadas. Maravilha. Algumas tinham, por exemplo, a ração com 40% de folha de mandioca, ela ficou com uma característica física ruim. Ela ficou quebradiça. E isso tudo influenciou, que a gente viu, influenciou no processamento, influenciou no crescimento do animal, influenciou na fisiologia. A gente vê que está tudo muito bem relacionado. Isso. E é por isso que sobretudo, importante essa pesquisa, né? Porque opções a gente até tem aos montes, e daí a gente vai vendo que realmente esses também são alguns entraves, né? As características dos nossos produtos, talvez elas não atendam às exigências para o processamento, as exigências para o animal, né? Também. Então a gente vai começando a ver algumas limitações, né? Mas, sobretudo, identificar quais são os melhores, né? Professora, Queria levantar aqui, Paulo. licença, professora. A gente está com o tempo limitado, o tempo vai acabar, a sala vai cair. Falta, acho que 30 segundos só. Então, por favor. Tá Aí joia. acho que o Então, Paulo vamos... pode colocar um e-mail aí no chat para o Sim. pessoal ter um feedback com ele com as perguntas, tá? Joia. Tá, gente, eu vou colocar meu e-mail. Eu peço desculpa pelo tempo corrido, mas quem tiver alguma dúvida pode mandar no e-mail, tá? A gente está à disposição para conversar e trocar ideias. Muito obrigado. Então, a gente encerra aqui o nosso momento aqui. Obrigada também e uma boa tarde a todos.